Mas, por outro lado, também tínhamos que trabalhar com as hembras, ou seja, teríamos que ter as hembras preparadas para quando tivéssemos uma quantidade de esperma que justificasse a reprodução. As fêmeas também teriam que estar a ponto para poder utilizar. E, por último, hacer a reprodução e ver que doses de ovos, que doses de esperma, como lo podíamos fazer em termos industriais, não em termos apenas de científicos, mas algo que pudesse funcionar para a companhia. Depois teve outro trabalho também de identificação e sexado dos peixes, análise genética para escolher os melhores machos, as melhores fêmeas, os cruces que poderias fazer entre os diferentes machos e hembras. Bueno, de uma forma geral, sabéis que os peixes reagem para a sua reprodução a estímulos ambientais, não? Quer de fotoperíodo, quer de temperatura. Pela nossa experiência, sabemos que o linguado reage muito mais à temperatura que ao fotoperíodo. O fotoperíodo, digamos que é algo um pouco... Bom, está aí para dar um equilíbrio, digamos, mas como manipulamos a ovulação e, sobretudo nas hembras, é com o termoperíodo. Pois estes estímulos ambientais reagem a nível do sistema nervoso, provocando uma libertação de hormonas que por último vão fazer desenvolver as gónadas, quer os ovários, quer os testículos. Bom, isso era o que nós queríamos fazer de uma forma, digamos, artificial. Não... E isto é o que acontece nos reprodutores selvagens. Portanto, na época temos os condicionados para haver posturas em várias épocas do ano em função da temperatura. Mas o que acontece é que, no caso dos reprodutores F1, os machos que nascem em cativeiro, os F1, não são capazes de reproduzir-se espontaneamente. Têm níveis de esperma muito baixos, o que também dificultam a reprodução in vitro. Isso faz com que as companhias estejam dependentes da pesca de pescado selvagem, o que torna o cultivo um pouco insustentável. Sabemos que, nos últimos anos, a apanha de reprodutores selvagens está cada vez mais difícil. Por outro lado, os peixes que capturamos no meio natural têm muitas enfermidades. Da quantidade de peixes que apanhamos, uma pequena percentagem é que podemos guardar para a produção, porque os outros não... Ou porque têm bactérias ou vírus ou outro tipo de problemas, e muitos morrem também na pesca, não é fácil. Por outro lado, o facto de não podermos trabalhar com os F1 também não nos deixa desenvolver programas de seleção genética, não nos deixa trabalhar na parte do aperfeiçoamento da espécie, o que traz vantagem de crescimento e de qualidade e de resistência do produto. Qual é a razão porque não acontece esta reprodução dos reprodutores F1? Porque quando estás numa unidade de produção e vês os tanques onde estão os linguados selvagens, na altura que estão em desova, os peixes fazem quase como uma dança nupcial. Os machos tentam, descobrem através do olfato, provavelmente, qual é a hembra que está a ponto de, nessa noite, libertar os ovos, e lo hace em um cortejo para obrigar a hembra a nadar, e o macho que consegue dominar esta operação nada com a hembra, e no final há uma libertação de ócitos e esperma. Isso é algo que se vê muito bem, por vezes até um pouco de ruído, porque quando chegam à superfície hacem como um salto fora d'água e libertam os gametas. E se hace a fecundação. Isto acontece com os reprodutores selvagens e acontece o mesmo se colocares um macho selvagem e fêmeas F1s. Também acontece isto. Mas se colocas machos F1s com fêmeas F1s ou selvagens, nada disso acontece. Ou seja, as fêmeas fazem movimentos e tal, esperando que algo aconteça, mas nada acontece. Ou seja, os machos F1s não sabem hacer o cortejo. Têm esperma, têm tudo, mas não sabem como lo hacer. Então, o que tentamos fazer neste projeto, com a parte da reprodução, foi trabalhar, por um lado, com os machos e, por outro lado, com as hembras.
Lo sabemos, como vos expliquei antes, que o facto de não conseguirmos ter esperma suficiente para a fertilização in vitro não nos permite fazer a seleção genética, ou seja, podemos ter um macho maravilhoso que cresce muito e que é muito bonito, e lo queremos selecionar para cruzar com uma hembra que também é muito bonita e cresceu muito, para ter uns descendentes ótimos, mas não é possível porque não temos esperma suficiente para a fecundação in vitro. Então, o primeiro trabalho era saber se conseguirmos dar uma gonadotrofina diretamente no macho, escolhendo o macho, os machos melhores que temos. Se lhe damos uma gonadotrofina ou duas gonadotrofinas, como podemos aumentar? Será que é possível aumentar a produção de esperma? E se for possível, então tudo se torna mais fácil, não? Bom, e para isso fizemos um experimento. Sabíamos que a temperatura de 12 graus era a temperatura mais ideal para que os machos desenvolvessem começassem a formação dos espermatozoides. Estudos prévios diziam que sim, que a temperaturas baixas os machos, ou porque pensam que estão no inverno, ou porque começa a altura de começar a desenvolver os espermatozoides para quando chegar a época de postura, estarem com os espermatozoides mais ativos. Então o que fizemos? Escolhemos 100 dos melhores machos que tínhamos, F1s, e os condicionámos durante uns meses a 12 graus. E depois, o que hacemos é dar diferentes doses de FSH, que é uma gonadotrofina, e durante 4 semanas, e no final uma dose de LH. LH, digamos que é a hormona que faz o acabamento dos espermatozoides, ou seja, que faz com que os espermatozoides estejam prontos para ser libertados. Lo fizemos a diferentes temperaturas e recolhemos esperma a diferentes dias, ou a 24, 48, 72 horas. Bom, no final verificamos que os peixes, os machos cultivados a 12 graus, que foram injetados com uma dose de FSH de 10 microgramas e que na última semana subiram para 17 graus e lhe injetámos LH, e tirando esperma a 48 horas, conseguíamos aumentar cerca de 8 vezes a quantidade de esperma nos machos. Há outros resultados também muito bons, não é? Relativamente ao controle. O controle são estes mais baixinhos aqui, que não se fez absolutamente nada. Se manteve os peixes a 12 graus e a 17. Todos os outros tiveram produções de esperma muito superiores. Mas o melhor, sem dúvida, foi este, com recolher esperma a 48 horas e com uma dose de FSH de 10 microgramas. Bom, isto à partida resolve um problema que é o problema do esperma, da quantidade de esperma. Parece que é possível a ser isto, não é? Bom, aqui podeis ver como hacemos como coletamos o esperma dos machos. Como vês, as quantidades são ínfimas. Isto, digamos que normalmente tiramos 100 microlitros de esperma a um macho, já é muito bom. No caso do experimento, tivemos machos que sacámos quase 1 mililitro de esperma, que é algo fantástico, não é? Com este projeto também percebemos que o esperma, tudo o que recolhemos do macho, o devemos aproveitar. Este ano saiu um trabalho feito precisamente por Neil Duncan e Juan Cerdá, que diz, mesmo este esperma que tem uma cor de laranja, que és branco, outro que és mais negro, outros que és muito transparente, tudo isto, o que interessa é quando vais ver ao microscópio e vês lá a quantidade de espermatozoides e a mobilidade, porque pode ser perfeitamente claro e estar lleno de espermatozoides, ou pode ser muito denso e os espermatozoides até estarem todos mortos, ou então ter uma quantidade pequena. Não interessa, tentar recolher sempre tudo e depois só, digamos, selecionar após uma visualização no microscópio. Por outro lado, também percebemos que muito daquilo que se dizia na literatura, que temos que utilizar o esperma muito rápido, porque senão se degrada, não. Chegámos a utilizar esperma com mais de um dia,
que nos sobrou do dia anterior, utilizámos no dia seguinte e estava bem. Por isso, há coisas que percebemos que não era assim tanto como se dizia na literatura. Claro, quando retirávamos o esperma, escolhíamos o esperma melhor. Como não tínhamos nenhum software digamos, de avaliação de esperma, o que classificávamos a olho, não? Este, por exemplo, é um esperma que é muito denso e com muita atividade. Logo classificávamos nível 5, de 1 a 5, os níveis 5 e 4 utilizávamos para a reprodução. Ao mesmo tempo, fazíamos a manipulação das hembras. Também sabíamos que as hembras, que num determinado estado de ovulação, através da injeção de uma determinada dose de LH, podíamos atingir podíamos fazer um stripping ao fim de um certo número de horas, mas não sabíamos exatamente as horas com que devíamos trabalhar. Fizemos várias provas e começámos por fazer uma coisa que também nunca tínhamos feito no linguado, porque normalmente com la lubina lo hacíamos, com rodabalho nunca lo hacemos, mas com linguado, que é a cateterização de las hembras. Isto é algo que no início parecia muito difícil, depois se tornou muito, muito fácil. Não? Tem sempre o oviduto está sempre um pouco escondido aí, mas lo encontras muito facilmente e através de um catéter retiras os oócitos. E então, digamos, num processo normal de produção, o que hacemos é olhar para um tanque de fêmeas e ver quais são aquelas que pensamos que estarão na altura propícia para serem ovuladas. Isso lo hacemos fazendo uma observação visual da gónada. E classificamos a gónada de 1 a 4, se está no estado 3 mais, lo vamos utilizar. Se está um pouco com uma gónada já bastante saliente, digamos que é uma fêmea que poderá ser manipulada para ser a indução hormonal. Então, depois de fazermos o cateterismo das hembras e analisando os oócitos, verificamos o tamanho dos oócitos. Normalmente utilizamos hembras, injetamos hormônio em hembras que tenham um tamanho mínimo de 600 micras nos oócitos. Depois testamos também várias doses de hormona e também o tempo que demorava a hormona a fazer efeito. E também estudamos quantas vezes podíamos utilizar as mesmas hembras durante uma época de produção. Né? Então, o que entendemos e o que concluímos foi que se injetarmos as fêmeas cerca de 40 horas antes do período em que queremos tirar os oócitos, e não é muito diferente do que diz a literatura, mas lo provamos com centenas de hembras, que lhe podes injetar 40 horas antes e que a uma temperatura de 16 graus e na obscuridade, ao fim de 40 horas, a fêmea está ovulada. E ovulada significa que não significa apenas que está com esta gónada imensa, porque muitas vezes está com esta gónada quase incrível, mas os oócitos não saem. Então, esperas cerca de mais meia hora e voltas a verificar e não saem outra vez, mas passado uma hora já saem. Às vezes há aí uma janela muito pequena entre que a fêmea não liberta os oócitos e que pode libertar. E essa janela, tens que estar aí sempre vendo, porque se deixas passar mais uma hora do período em que devias ter feito o stripping, corres o risco dos oócitos já não saírem bem. Isso também foi algo que percebemos que tinha que ser, basicamente, injetar ao fim de 40 horas, estar sempre a ver as fêmeas, sempre a ver, porque de um momento para o outro está pronta para ovular. E quando sentes que está a ovular é quando carregas na gónada e sentes os oócitos, umas bolinhas dentro, que estão prontos para sair. Basta carregar um pouquinho que estão saindo. Depois também algo que aprendemos a ver foi a aparência dos oócitos.
se são bons, se vale a pena fecundar ou não. Pela aparência dos oócitos conseguimos perceber se eram bons oócitos ou não. E também aprendemos com este projeto a retirar os oócitos todos às hembras. Muitas das hembras, sobretudo as F1, o oviduto não é perfeito, ou seja, não está, e quando é a primeira vez que é induzido hormonalmente, não está preparado para libertar oócitos. Então, muitas vezes tens que ajudar, ou com uma cânula ou algo assim que te possa direcionar os oócitos. Muitas vezes o oviduto também está no lado contrário, não sei, nos peixes nascem com algumas alterações da posição, então tens que ir aí ajudar um pouquinho para que libertem os oócitos. Aqui podem ver como o trabalho de stripping das fêmeas não é como o rodabalho, só que tem uma gónada, penso que um pouco maior. Mas agora fazemos isso a todas as hembras, mesmo as selvagens que chegaram ao fim da época de produção e continuam com uma gónada grande e então vão entrar em descanso. O que hacemos é o stripping para limpar as hembras, porque se não haces isso, começam a ganhar quistos, não conseguem reabsorver a quantidade de oócitos que têm, então fazemos isso por uma forma também de colocar as fêmeas de uma forma confortável. Bom, então com este trabalho de sincronização de hembras e de machos e de obtenção de esperma, a parte seguinte foi a ser a reprodução in vitro. Bom, a reprodução in vitro é algo muito natural, não tem nada de especial. Nós trabalhamos sempre com lotes de 100 gramas de ovos, não é? E tentamos juntar a esperma de 2 ou 3 machos diferentes. E os oócitos também, os podes manter 1 hora fora da hembra para utilizar, podes trabalhar com calma, não necessita ser algo muito aflitivo, não, pode ser com calma. Com 100 gramas de ovos juntamos esperma de vários machos e podes juntar, desde que não coloques água salgada, pode estar aí meia hora ou mais, não há problema. Depois é só juntar lá a mesma quantidade de água salgada que de oócitos, fazer lá a mistura, esperar 5 minutos e se tiver algo que acontecer, aconteceu, senão também já não acontece. O que nós verificamos é que muitas vezes na reprodução in vitro, normalmente uma hembra ou tem 100% de fecundação ou tem 0%. E isso tem a ver sempre com a qualidade dos oócitos, não é? Que não estavam no ponto certo para ser a fecundação. Depois de juntar a mesma quantidade de água salgada, espera-se 5 minutos e a partir daí podes colocar na incubação para ver o que sai. Também entendemos que, ao contrário do que também dizia a literatura, ainda que agora saíra um artigo mais recente que diz exatamente que não é necessário tanta quantidade de esperma como se pensava para fecundar os oócitos, podemos trabalhar com quantidades de esperma aceitáveis, ou seja, fazendo isto aos machos ou utilizando machos selvagens, podemos perfeitamente com 2 machos, 3 machos selvagens fecundar uma fêmea in vitro, com quantidade suficiente. Também percebemos que esta questão que se dizia que acontece nas fecundações naturais, em que normalmente os ovos flotantes são aqueles que estão fecundados, e aqui não é verdade, não é tanto. Digamos, se flota, é provável que esteja fecundado, mas também pode não flotar e estar fecundado. Por isso o que nós hacemos é guardamos tudo e depois, passado um dia na incubadora, já percebemos logo se houve flutabilidade ou não. Bom, por último, só para dizer que, apesar ter explicado isto de uma forma muito rápida e prática,
na realidade, este projeto, que era um simples projeto de investigação, se tornou para a empresa, digamos, uma nova forma de trabalhar. Porque no final de 2019 tivemos uma quebra de produção de ovos selvagens, isso acho que foi algo geral a todos os centros e a todas as empresas que trabalham com linguado. Não sabemos bem porquê, mas houve um período em que não tivemos ovos selvagens, de peixes selvagens, e tivemos que começar a acelerar um pouco este projeto. Ou seja, do que era uma coisa experimental, começámos a trabalhar com mais quantidade de hembras, de machos, e a testar. E no final acho que o resultado foi bom, porque em 2019 produzimos cerca de 3 milhões de larvas e em 2020 produzimos muito mais in vitro do que em natural, ou seja, produzimos 5 milhões de larvas in vitro contra cerca de 2 milhões em natural. Ou seja, é daqueles projetos que podemos dizer que, bom, teve uma aplicação bastante prática na empresa. E isso também foi muito graças à contribuição da parte científica, não é? Porque na companhia, quando perguntas a um cientista, mas só fizeste com 1000 litros, será que dá para fazer com 100? E te diz, sim, penso que sim, tenta, é capaz de funcionar. Aí tu ganhas força e tentas e consegues, não é? E pronto, e há muito, essa relação foi muito boa, foi um bom projeto de trabalho e no final acho que todos ficámos a ganhar. O que eu quero dizer com isto é que duas coisas. Acho que a reprodução do linguado é algo que mais cedo ou mais tarde vamos conseguir ultrapassar de uma forma normal, num protocolo normal de reprodução da empresa. E depois também que esta relação entre a comunidade científica e as companhias também pode resultar em projetos com muito bons resultados. Muitas graças.